Olá, meus queridos, estou de volta e trago para vocês agora a formação do bloco europeu. E quando se fala de bloco europeu, nós temos que entender o cenário, o contexto que levou à formação desse bloco. Mas vale salientar que no ano passado, no oitavo ano, nós estudamos a Guerra Fria ou período bipolar. E lá você viu que quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Europa Ocidental saiu enfraquecida e os países passaram a depender diretamente dos Estados Unidos. Então, é nesse cenário que vai nascer uma integração europeia para poder fazer frente ao crescimento dos Estados Unidos e, quem sabe, no futuro próximo, esses países voltem a ser potências como foram no passado. E para compreendermos a formação desse bloco, nós temos o contexto, que é o que eu estava te dizendo há pouco, né? Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, os países europeus saem enfraquecidos, passam a depender diretamente dos Estados Unidos. Pela primeira vez na história do capitalismo, o capitalismo não mais será comandado por um país europeu. Desde o seu nascimento até a Segunda Guerra Mundial, os países europeus sempre comandaram o capitalismo mundial e quando termina a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos é o primeiro país não europeu a comandar o capitalismo mundial. E o objetivo dos países europeus era fortalecer as suas economias para que num futuro próximo essas economias reduzissem a dependência que passaram a ter em relação aos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. E como as duas grandes guerras ocorreram na Europa, historicamente muitos países sempre foram rivais. Então, quando termina a Segunda Grande Guerra, essa rivalidade é deixada de lado e esses países vão iniciar um processo de integração. Mas vale salientar que, quando termina a Segunda Guerra Mundial, você poderia dividir o continente europeu em duas Europas. Uma Europa capitalista, a Europa ocidental, mais enfraquecida, a Europa socialista, fortalecida, em função de que aqui emergiu uma superpotência que é a União Soviética. Então você poderia pensar que pela crise do capitalismo, o socialismo poderia se expandir para a parte ocidental. Só que isso não ocorreu. Não ocorreu porque a bipolaridade foi caracterizada por uma disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, nesse contexto, os Estados Unidos criam o chamado Plano Marshall, e esse Plano Marshall vai injetar capital para recuperar as estruturas produtivas da Europa Ocidental. E a partir do Plano Marshall, cria-se a chamada Cortina de Ferro, que praticamente separa ou divide ideologicamente as duas Europas, a ocidental capitalista e a oriental socialista. Bom, então com isso nós vamos ter a formação de uma integração que depois passou a ser chamado de bloco econômico. E aqui eu te trago a definição de bloco econômico, que diz que um bloco é um conjunto de países que se reúnem para aumentar as trocas entre eles, principalmente as trocas comerciais. E em se tratando dessa integração, existem 4 níveis de integração. O primeiro é chamado de Zona de Livre Comércio, o segundo, União Aduaneira, o terceiro, Mercado Comum e o quarto, de União Econômica e Monetária. Eu vou apenas te citar, e o bloco europeu hoje está nesse quarto nível, quarto estágio de integração, que é uma União Econômica e Monetária. Bom, qual o objetivo da integração europeia? Primeiro, integrar as economias, para que essas economias se fortalecessem e pudessem fazer frente ao crescimento dos Estados Unidos, que, após a Segunda Guerra Mundial, é a única superpotência capitalista do espaço mundial. E à medida que essa integração avançasse, isso poderia até fazer com que os países europeus voltassem a ser potências. Então, observa que nesse primeiro momento eu te mostrei o cenário que levou à formação dessa integração europeia e os objetivos dessa integração. Então, bons estudos para vocês, ficamos por aqui e na próxima aula eu continuo e vou te mostrar como se deu todo o processo de integração entre os países europeus. Um abraço e até a próxima.